Olá, pessoas lindas! Como estão todos vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos conversar sobre o e-mail da Renata. E o tema é: lá na frente, quando você se encontrar com você mesma, você vai gostar do que você vai ver? Vamos lá? E para você que está chegando agora no canal, meu nome é Silene Macedo, sou psicóloga e apertem os sininhos e apertem os cintos de segurança, porque agora vocês vão entrar com uma história bem densa da Renata. Renata me mandou um e-mail, conversamos um pouquinho pelo WhatsApp. Renata é nome fictício e nenhum outro nome aparece no e-mail. Então vamos lá. Renata escreveu assim para mim. Meu nome é Renata, tenho 42 anos e uma linda filhinha de 13 anos. Ela é uma luz na minha vida. Sou a mais velha de 3 irmãos. Eu, minha irmã de 39 e meu irmão de 35. Meus pais sempre foram bons pais. Temos uma família que considero bem estruturada. Meu pai é engenheiro e minha mãe é médica. Eles trabalhavam muito quando éramos crianças, mas se organizavam para estar junto da gente nas brincadeiras, nos banhos, nos passeios. Então, o tempo que eles tinham com a gente era de muita qualidade. Claro que, como trabalhavam muito, tínhamos empregada, babá e faxineira, mas vovó e vovô estavam sempre em casa para dar o suporte necessário para que meus pais ficassem mais tranquilos para trabalhar. Principalmente minha mãe, que muitas vezes fazia plantões e ficava mais ansiosa por não estar com a gente. Meus avós passavam na nossa casa todos os dias e ficavam lá por algumas horas. Lá eles eram os olhos dos meus pais e percebiam como éramos tratados e o que comíamos, etc. Quando chegou a época da escola, para cada um de nós, né, quando chegou a época da escola para cada um deles, né, que eles têm idades um pouco diferentes, os avós faziam questão de nos levar e buscar e aguardar os nossos pais até que chegassem em casa. A vantagem é que meus avós eram jovens e já estavam bem resolvidos financeiramente. Então, esse suporte era visto com alegria por eles. E meus pais ficavam também mais relaxados com isso. Meus avós paternos já não eram tão presentes porque moravam no Rio de Janeiro, mas a cada 3 meses vinham passar 15 dias conosco. Eu considero isso presente também, né? Mas menos que os pais maternos, com certeza. Nessas ocasiões, meus avós maternos aproveitavam para viajar e também para dar espaço aos avós que ficavam menos tempo com a gente. Eles eram muito divertidos. Meu avô gostava de jogar videogame com a gente e também fazia a única coisa que meus pais reclamavam: nos dava chocolate. E era uma festa, porque tínhamos uma alimentação bem rigorosa. Fomos crescendo num lar harmonioso. Claro que tínhamos problemas, quem não tem, né? Mas, dentre outros lares, a gente era feliz. Mas tinha uma sombra à espreita. Eu tinha um ciúmes muito grande da minha irmã. Não sei localizar onde começou e por que começou, mas sei que eu tinha por ela um ciúmes que doía tanto todos os dias e era com ela, não com o meu irmão. Minha irmã foi a única a nascer com olhos azuis. Tinha cabelos cacheados, cor de mel. Ela era uma linda menina. Eu também era. Mas eu achava ela mais bonita. Aliás, todos falavam sobre seus olhos quando chegavam em casa. Olha aí, será que não é por causa disso que falavam alguma coisa? Que foi, né, imprimindo em você esses ciúmes? Se todos falavam quando chegavam em casa sobre os olhos dela?
Me refiro às visitas, né? Às vezes, até na rua comentavam. Tipo, passando na rua, comentava sobre os olhos dela, né? Da irmã. Eu me sentia transparente. Minha irmã ficava vermelhinha quando elogiavam ela, fazendo com que ficasse mais linda e graciosa. E me matava por dentro cada vez que isso acontecia. Parecia que algo em mim se contorcia. Isso aumentava a minha rivalidade com ela. Meus pais percebiam e tentavam administrar, compravam presentes iguais, muitas vezes até roupas iguais. Às vezes eu tinha alguma coisa diferente por ser 3 anos mais velha, mas eles falavam sobre isso e me enalteciam por ser a mais mocinha e eu gostava disso, mas isso não diminuía a dor que eu sentia. Assim, fomos crescendo. No começo, minha irmã não reagia, mas com o tempo ela passou a me enfrentar. Brigávamos muito, inúmeras vezes meus pais faziam reuniões para a gente conversar e se entender. Até dava uma melhorada durante um tempo, mas era como se a validade acabasse rápido e voltávamos a brigar. Era sobre tudo, tudo. Cabelo, maquiagem, roupas que eu pegava emprestado, entre parênteses, né? Amigos dela que eu implicava, etc. Competia com ela até por ela ter entrado numa faculdade paga e eu ter entrado numa pública. Achava que meu pai tinha que dar o dinheiro que ele pagava na faculdade dela de mesada para mim, porque dizia que ele estava investindo mais nela. Nossa, que ciúmes. Claro que isso não acontecia e eu ficava mais revoltada, porque para Renata, ele estava investindo mais na irmã, porque a faculdade dela era paga. Fiz terapia, fiz meditação, fui ao psiquiatra, mas eu ia para o psiquiatra porque eu tinha uma extrema ansiedade, mas nada tirava de mim aquela dor da competição que eu travava com a minha irmã. Tínhamos momentos melhores, momentos piores, mas aquela coisa estava sempre presente. Até que um dia conheci um rapaz, começamos a namorar. Estava feliz e deixei um pouco a minha irmã de lado. É isso daí, gente. Quando a gente está feliz, as coisas ficam diferentes, a vida fica mais leve, né? Então a questão é de dentro para fora e nunca o contrário. Passado alguns meses, eu decidi apresentar Carlos aos meus pais. Ah, sim, nome fictício, tá, gente? Quando minha irmã apareceu na sala, percebi pelo olhar de Carlos o quanto ficou impactado pela beleza da minha irmã. Será mesmo que ele ficou impactado? Ou será que não foi a própria Renata que viu isso no olhar de Carlos, né? Por tantos ciúmes que ela tinha da irmã dela. O inferno subiu até a minha alma. Olha que né, significativo isso que ela disse. Ele não falou nada sobre isso, mas todos os dias eu falava e acusava Carlos por ter cobiçado com os olhos a minha irmã. No momento, no céu, ele estava no céu em um momento, no outro ela foi para o inferno. Começamos a brigar, fiquei super ciumenta, não queria me relacionar com os amigos dele, passei a sentir muitos ciúmes de uma prima que ele amava muito, mexia no celular dele e cheguei até a seguir o carro dele para ver onde ele estava indo. Desnecessário dizer que Carlos não aguentou. Carlos não aguentou e terminamos. Veja também como Renata tem uma
percepção de si, não? Porque aqui ela está dizendo que ele não aguentou, então ela percebe que ela estava em desequilíbrio, né? Aí, piorei com a minha irmã. Acusava a minha irmã de ter olhado para o Carlos de outra forma, e aí ela chorava, meus pais enlouqueciam, e aquela coisa em casa. E eis que um dia a minha irmã apareceu com o namorado em casa. Aí uma nuvem densa se fez na minha cabeça. Meu namoro tinha terminado e agora ela que estava namorando. Só podia ser de propósito, imagina, né? Ela me atingia por existir. Olha essa frase. Olha como ela percebe que a irmã não tinha culpa, né? Que era algo dela, né? Me descontrolei mais. Nessa época eu tirei notas baixas e deprimi. Meus pais morriam de preocupação comigo. Ao menos isso eu conseguia chamar a atenção deles. Esse namorado da minha irmã se foi e outro chegou. Esse eu fiz diferente. Fiz com ele o que eu acusava a minha irmã de fazer comigo. Eu seduzi tanto meu cunhado que fui parar na cama dele. Me apaixonei. Mas ele era namorado dela. As crises de ciúmes e as confusões em casa pioraram. Meus pais, que valorizavam a paz, foram colocados dentro do furacão com os meus problemas. Eu não me controlava, mas eu não conseguia. Eu sofria. Eu percebia que contaminava o ambiente da nossa casa, mas eu continuava tendo essas reações. Precisava de ajuda. E, pelo que eu entendi, estava tendo, não? Pelo menos estavam tentando, né? Colocaram em terapia, com meditação, enfim, tomaram várias providências para que ela ficasse bem, né? Era uma família estruturada, como ela disse. Um dia, esse namorado também se foi e fiquei feliz. Achei que ele tinha terminado com ela para ficar comigo, mas não. Ele disse que eu estraguei a vida dele, que ele queria ficar com a minha irmã, mas depois do que aconteceu, como ele faria uma família com ela, sendo que teve um caso com a cunhada. Gente, é tão interessante isso, né? A culpa é dela, entendeu? Ela colocou uma arma na cabeça dele, né? E fez com que ele fosse pra cama com ela. Acho tão legal esses comentários dos homens, né? Enfim. Ele não aguentou tanta hipocrisia e quis sair da situação. A hipocrisia dele, né? Também. Ou não? Foi o que ele argumentou. Claro, né? A gente faz as coisas erradas, depois põe a culpa nos outros, sai de bonzinho e... que legal. Bom, vejam que enquanto isso, eu não namorei outras pessoas, continuei vivendo a vida da minha irmã. Veja que como ela tem reflexão, né, sobre o caso, ela sabe o que aconteceu, ela consegue hoje, pelo menos, se localizar, né, que ela estava vivendo a vida da irmã e não a vida dela, né. Enquanto a irmã dela fazia as coisas, namorava, ela estava pelos ciúmes, pela competição, investindo naquele cara que estava interditado porque era namorado da irmã, mas ela estava investindo naquilo, né? E não estava vivendo as coisas que ela poderia viver. E outro namorado chegou, quer dizer, aquele foi embora, outro chegou dela, claro. E mais uma vez eu seduzi o namorado dela. Opa! Pois bem, acabei ficando grávida. Hoje ela é casada com esse meu cunhado, tem um casal de gêmeos de 3 aninhos, tem a vida dela, a profissão dela, a casa dela. Meu irmão casou recentemente, tem a vida dele, a casa dele, a profissão dele e a minha cunhada é uma pessoa incrível. E eu moro com os meus pais, tenho a minha filha. Tenho também minha profissão, mas me sinto triste por não ter tido coragem ainda de sair da casa dos meus pais. A Nicole é muito amada
e meus pais têm uma relação incrível com ela. E eles não me cobram, não me mandam embora. Muito pelo contrário, eles continuam sendo pais amorosos, mas sentem muito por perceberem que eu não estou feliz. E claro, nunca ninguém soube de quem a Nicole é filha. Segredo da família, né? Eu nunca contei pra ninguém, nem para o próprio pai dela, que desconfiou, mas de tanto eu negar, acho que ele até ignora o fato dela ser a cara dele. Um dia, a mãe do meu cunhado esteve aqui em casa e ficou parada olhando a minha filha durante muito tempo. Eu tenho certeza de que ela desconfia ou sabe, mas esse é o grande segredo da minha vida. Eu não tenho coragem para contar para ninguém, eu choro muito, sou deprimida, tomo remédio, faço terapia, vou para a igreja, mas não estou conseguindo lidar com esse segredo que está muito pesado a cada dia. E agora a minha filha me cobra. É um desespero para mim. Imagina, a filha é, na verdade, filha do tio dela. Ainda sinto ciúmes de minha irmã, mas outros problemas que eu criei tomaram conta da minha vida. Dizem que um dia a gente se encontra com a gente lá no futuro. E o que encontraremos de fato? Hoje eu me encontrei comigo e pago o preço por não ter conseguido lidar com os meus monstros, por ter seguido na raiva, na competição e, por que não dizer, na inveja. Ao invés de cuidar de mim e da minha vida, fiquei olhando o abismo e fui tragada por ele. Hoje choro por ser ainda uma mulher bonita, ter uma família maravilhosa, boa condição financeira, mas de ter ficado focada em algo que não reconhecia como meu. Sem reflexão, a ponto de ter me perdido. Já namorei muito, mas não supero o amor que eu ainda sinto pelo meu cunhado. Nasci no paraíso e vivo no pesadelo. Espero que outras meninas como eu, que tiveram problemas semelhantes, acordem antes que seja tarde demais. Muito obrigada, Renata. Bom, eu que agradeço o e-mail da Renata. Que coisa, né? São né? As coisas da vida, né? As questões aí que rodeiam nós como seres humanos, né? Mas assim, é interessante perceber assim que ela teve ajuda, bastante ajuda, os pais foram amorosos, mas mesmo assim ela não aceitou essa ajuda de uma certa forma, porque ela não conseguiu superar. Então, quando a gente tem ajuda, é claro que a ajuda é importantíssima, sine qua non, mas a ajuda precisa de algo fundamental, que é de nós mesmos. Nós precisamos também dar uma forcinha para a ajuda, senão a ajuda não ajuda sozinha, entende? Então, assim, hoje ela é uma pessoa que tem reflexões, que ela tá num lugar, acredito que até pela terapia, ela consegue se localizar, inclusive ela se culpabiliza, né? Ela diz, olha, eu que fiz errado, eu que segui a vida fazendo algo que, enfim, não foi de acordo, então eu não olhava para mim, eu olhava para o outro, não me curava, não me tratava, fui vivendo a vida da minha irmã. Então ela tem muita noção, ela sabe se localizar, ela entende que a culpa não foi da irmã. Só que ela continua, porque quando ela diz assim, continuo gostando do meu cunhado, continuo na casa da minha mãe, né? Continuo com segredo. Gente, segredo em família é terrível. Segredo em família vira doença, muitas vezes, entende? Então, assim,
Eu não vou dizer aqui para ela o que ela deve fazer com isso, mas assim, ela tem que repensar isso, até mesmo porque a filha tem direito de saber quem é o pai dela. Agora, eu entendo também que imagina quando isso, depois de 13 anos, né? O quanto isso, talvez, se tivesse falado lá atrás, né? Enfim, mas quanto isso vai gerar, né? O caos que isso vai gerar em família. Então, isso, ela tem medo disso. Por isso o segredo. Mas o segredo não é algo que faça bem para a saúde, principalmente quando você precisa carregar isso sozinha, o peso disso, o peso da culpa. Já imaginou toda a família reunida no Natal e ela olhar para o pai e para a filha ali, do lado um do outro, sem saber quem são? É um segredo muito pesado. E assim, Renata, eu espero que você fique bem, que você consiga se reorganizar. Você já conseguiu muita coisa, mas isso daqui é um caminho, é uma jornada. Você tem ainda algumas coisas, alguma coisa aí para andar, para elaborar, para conseguir fazer suas. Você é muito jovem, 42 anos, tem, como você falou, tem sua profissão, tem uma boa situação financeira. Vai fazer suas coisas, vai finalmente, de verdade, sair disso. Encontrar outras pessoas, né? Encontrar o seu cunhado é uma pessoa interditada, né? Ele é marido da sua irmã. Então, assim, por que continuar nesse lugar? É como se você tivesse andado, mas falta um pouquinho mais. Tenha fé em você, acredite na sua capacidade de mudar a tua vida e ter a sua casa, ter a sua vida, ter o seu namorado, seu marido, se reinventar. Você continua no mesmo lugar, quer dizer, não mais. Você já caminhou, mas falta um pouquinho. Vai lá. A gente aqui do canal confia muito em você. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.